Agora que o Banco Central baixando taxa Selic, a taxa de juros do país, pra caramba, agora baixa toda vez que se reúne, baixa meio, 1,75%, 1%, eu quero fazer uma ideia que é o seguinte, por que não abole a taxa Selic logo de uma vez? É isso que deveria ser feito, porque é o seguinte, o que é a taxa Selic? Nada mais é do que um controle de preços, ok? Eles falam aquela taxa mundial, é a taxa entre bancos no governo, porque daí vai mudar, é um controle de preços, tá? É o governo tentando regular quanto custa dinheiro, é isso. Eles estão tentando regular quanto custa tomar um empréstimo. Então eles falam, olha, se a inflação está muito alta, os preços estão subindo muito, a gente vai lá no Banco Central e aumenta a taxa Selic, porque eles têm essa analogia com um carro, certo? Tem o acelerador e tem o freio. Então a economia está acelerando demais, está indo muito rápido, ela vai bater, isso não é bom. Os preços estão subindo demais. Então a gente sobe a taxa Selic, aí vai faltar empréstimo, certo? Aí uma galera vai se fuder, vai quebrar um monte de empresa, e daí a inflação vai cair, ó, que bom. Só que daí a gente vai gerar um desemprego, certo? E daí quando tiver esse desemprego, aí o desemprego ficou meio alto, a gente baixa a taxa Selic, daí vai ter mais crédito, certo? Você tá pisando no acelerador da economia. Aí agora vai ter mais emprego, mas daí vai dar inflação. Aí depois a gente baixa a taxa... Primeiro, já é uma falácia econômica gigantesca que você tem que fazer algum tipo de escolha entre desemprego e inflação. Isso não existe, ok? Isso não faz o menor sentido, mas eles têm essa ideia e eles fazem isso via um controle de preços. E o controle de preços do juro, assim como o controle de qualquer outro preço, do leite, do chinelo, do carro, do vídeo do YouTube, do raio que parta, dá errado. Por quê? Porque se você coloca um preço abaixo do real, ele vai ser consumido demais e você vai ter um problema na cadeia de produção. Se você coloca um preço acima do real, ele vai ser consumido de menos, ou vão começar a produzir ele demais, ou enfim, você tem efeitos diferentes na economia. O fato é que vai zoar tudo. Ok? Porque assim, existe uma certa coisa chamada uma taxa de juros natural. É a taxa de juros que seria encontrada num livre mercado. Certo? Algumas pessoas economizam dinheiro e algumas pessoas não. Então, a qualquer X momento aqui no Brasil, imagina assim que o Banco Central sumiu. Ok? A qualquer X momento, vai ter uma certa quantidade de dinheiro economizado nas poupanças, nas contas correntes, na caixinha embaixo do seu colchão, etc. O dinheiro que as pessoas guardaram para o futuro. Esse dinheiro vai existir. E esse dinheiro guardado é demandado pelas pessoas que querem tomar um empréstimo para comprar um apartamento, comprar um carro, abrir um negócio, etc. Ok? Então nós temos uma oferta e nós temos uma demanda. E ela vai encontrar um preço, que é o preço do juro, é quantos por cento você tem que pagar de juros. Se tiver pouco crédito disponível, o juro vai subir. Se tiver muito crédito disponível, o juro vai cair. E a oferta e demanda, e também do lado da demanda. Se mais gente quiser crédito, o preço do juro vai subir. Se menos gente quiser crédito, o preço vai cair, etc. E tudo bem. Agora, o que o Banco Central tenta fazer, o que o governo tenta fazer, o Banco Central faz várias outras coisas também, tá? Mas o ponto é, o que ele tenta fazer é falar, não, a gente acha que tem um preço melhor, que é mais ideal. Olha, o governo é incapaz de controlar o preço de um chinelo, ele é incapaz de controlar o preço do pão, ele é incapaz de controlar o preço de qualquer coisa. O governo é capaz de produzir nada, ok? Por que as pessoas suspendem, então, esse conhecimento em face ao Banco Central? Em muita boa parte porque elas não percebem que é um controle de preços e que é uma produção estatal de dinheiro. Uma produção estatal do fornecimento de dinheiro. Eles não percebem isso. Por isso que eu até falo assim para você perceber, o Banco Central é a Dinheirobras. É uma estatal para produzir e regulamentar o dinheiro. Assim como uma estatal para produzir e regulamentar manga ia dar errado, ou camisinha ia dar errado, uma de dinheiro vai dar errado também. E se você não fizesse esse controle, você ia ter uma taxa natural de juros. Se o governo colocar acima, o que ele está fazendo? Bom, então agora ele está forçando. Os bancos poderiam emprestar um juro mais baixo, mas o governo não gostou disso. Ele não gostou. Dane-se. Sabe? Você poderia entrar em um negócio com outra pessoa aqui, mas eu não gostei. Então, bala até vocês pararem. É isso, ok? Então, mas qual é o problema? Então, o que ele vai fazer é colocar uma taxa de juros acima, então vai ter menos crédito, então a economia vai, sem necessidade, desacelerar. E um monte de gente vai ser prejudicado. Por quê? Porque o governo quer controlar a inflação. Mas escuta. Quem imprime dinheiro? O Banco Central. Então, o Banco Central gera inflação. Então, para isso, ele tem que subir a taxa de juros acima do normal. Eu tenho uma ideia.
Porra, para de imprimir dinheiro. Para. Fecha. Acabou, fecha. Mas não. É o problema de um remendo em cima do remendo. Por que você não para de fazer a coisa idiota em primeiro lugar, sabe? Mas enfim. Aí ele faz o quê? Ele pode controlar para baixo. Colocar uma taxa de juros abaixo da do mercado. Bom, então o que significa? Bom, significa que como os juros vão cair, então quem está emprestando dinheiro, quem está guardando... Não, eu estou falando no caso do banco, mas quem está economizando dinheiro no banco para ser emprestado vai receber menos. Então ele recebe um desincentivo. Quer dizer, normalmente o cara receberia, digamos, eu tô chutando números. Digamos, ele normalmente receberia 10% por ano se ele colocasse o dinheiro dele lá no banco para o banco emprestar, porque daí o banco ia conseguir emprestar 14%. Então o banco leva 4% para ele e paga 10% para você. Aí o governo fala, não, a gente acha que 14% está muito alto, vamos dizer que tem que ser 3%. Então agora o banco vai pedir 3%, vai ficar com 1% e dá 2% para você. Cara, a 10% ao ano, muita gente economiza dinheiro. A 2% ao ano, não. Então o que o governo tá dizendo pra você? Cara, não economiza dinheiro, tá? Na torra, foda-se, ok? Não, porque eles acham que isso vai ser bom, tá errado. Mas enfim. Só não. Pô, torra esse dinheiro. Tá, mas espera. Mas se o governo tá dizendo pras pessoas que não é pra economizar dinheiro, da onde vai vir o crédito? Ah, o governo vai imprimir. Tá, mas daí depois o governo vai ter que subir a taxa de juros, porque ele imprimiu dinheiro e tá tendo inflação. Aí ele vai ter que estourar a economia inteira. Chega um certo ponto em que você tem que parar pra respirar de raiva, porque fica idiota. Ah, mas aí a taxa de juros ia ser diferente do que o governo gostaria que fosse. E daí? E daí? Mas ela ia ser um preço real. E esse preço real ia passar informação real para as pessoas. Okay? Porque o que acontece o governo fica manipulando a taxa de juros. Então ele coloca ela para baixo e daí ninguém economiza. Aí falta crédito, a economia capota e eles falam, olha, tá vendo? Culpa do livre mercado. Fantástico. Eles manipulam para baixo, aí ninguém economiza. Manipulou para cima, aí quebra a economia. Aí manipulou para baixo. Quer dizer, você não sabe o que calcular. Você, pessoa, indivíduo, não sabe o que fazer. Um analista econômico, o cara que vai ser contratado por uma empresa para fazer um plano para a empresa, para dar uma consultoria e tal, ele não sabe o que falar, porque ele não sabe o que o desgracento que está lá na cadeira do Banco Central vai imaginar que ele tem que fazer com a taxa de juros. Então ele pode falar, olha, eu consultor, não sei o que falar para essa empresa, porque pode ser que dê alguma trolha lá na cabeça do Banco Central e ele resolva fazer outra coisa e explodir o seu negócio. Então, você não sabe o que investir. Eu consultor, não sei o que falar. O empresário não sabe investir direito, porque ele tá sempre com medo da loucura da cabeça do cara que vai ser apontado pelo presidente eleito pela população, pra você ver a merda que vai dar isso aí. Então o cara não sabe o que fazer, você tem toda uma incerteza gigantesca ao redor e um monte de informação enterrada. Não, agora é pra economizar, agora não é, agora é pra... Você acha que o governo sabe dirigir quando a população tem que economizar ou não economizar dinheiro? O governo não consegue nem construir um estádio. Não consegue nem fazer um postinho de saúde que tem Tilenol. Não consegue. Você acha que vai conseguir dizer pra população a hora adequada de economizar ou de gastar dinheiro? Ah, para, né? Aí depois falam que anarcocapitalista é utopista. Meu, você acredita num troço desse, você tem que acreditar numa utopia humana muito fantástica, ok? Agora, se você tira isso... Bom, os juros vão encontrar algum ponto. Se agora... Vamos pegar no Brasil agora. Se agora a taxa de juros tá caindo, é porque tá alta demais. Então, se você abolisse a taxa de juros, não a taxa de juros, não abole a taxa de juros, abole a Selic. Se você abolisse a Selic, bom, em passadas umas semanas ou meses, os juros iam baixar, porque o Banco Central está supondo que eles estão altos demais. Bom, então primeiro ia ser bom, certo? A taxa de juros baixou. Ah, legal, então aí agora ela ia entrar num certo preço. Sim, tá. Aí, digamos, você fala, não, mas aí a gente quer que tenha mais crédito. Bom, então é o seguinte, bom, quem que ganha dinheiro vendendo crédito? Banco. Então o banco ia falar, pô, eu quero ganhar mais dinheiro. Pô, pra eu ter mais dinheiro, eu preciso que as pessoas economizem dinheiro pra emprestar pros outros. Então o que ia acontecer? O banco ia começar a fazer propaganda. Ia começar a incentivar as pessoas mais e mais a economizar. Por quê? Porque tem que baixar a taxa de juros, porque a gente tem que ter crédito para colocar pras pessoas. Quem quer crédito ia ter que fazer campanha. Empresário aí, ao invés de ter que ir lá lamber o saco do Michel Temer pra pedir pra baixar a taxa de juros ou pra fazer BNDES, o empresário ia falar, ia fazer propaganda, como ia ser um efeito, uma externalidade positiva. Eles iam fazer propaganda pras pessoas economizarem dinheiro. Porque é bom pra eles. Porque vai ter mais dinheiro, vai ter mais crédito, o juro vai baixar.
Você ia ter todos esses efeitos benéficos, a taxa de juros ia encontrar um certo ponto, empresas iam poder fazer um planejamento econômico baseado numa taxa de juros real, eles iam poder fazer isso, uma coisa única na história. Hoje isso é impossível, basicamente, em qualquer longo prazo. Você consegue fazer para 2 anos, assim, mas agora 10 você não consegue. E as pessoas iam ter um incentivo maior para economizar. Porque a taxa de juros ia ficar num certo nível e não ser abaixada artificialmente. Mais gente ia economizar, mais incentivos para dinheiro ser economizado, mais dinheiro ser colocado disponível para crédito e mais produtividade ia vir como resultado disso. Se o governo só parasse de controlar esse preço. É o mesmo efeito que acontece se o governo não controlar o preço de qualquer outra coisa, como por exemplo o leite. Vai ter mais. Agora, quando o governo fala, não, agora a gente vai ajustar, a gente vai fazer isso aqui acontecer, vai ter pra caramba disso aqui. Vai dar errado, todo mundo sabe. Crédito não é uma exceção, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.